Olá! Estamos iniciando o módulo sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Vamos refletir sobre as políticas públicas da área e conhecer os fitoterápicos presentes no SUS. Além disso, iremos abordar as estratégias do Departamento de Assistência Farmacêutica para o desenvolvimento desta política. Vamos para a aula. Olá pessoal, dando continuidade ao curso Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica e Utilização do Sistema Horus, vamos aprender um pouco sobre as plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre as políticas públicas sobre plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, relacionado com a assistência farmacêutica, alguns conceitos básicos relacionados à fitoterapia, os principais fitoterápicos no SUS e as estratégias do Ministério da Saúde para a implementação da fitoterapia no SUS. Para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre as políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos. A primeira política pública importante a se destacar é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, PNPIC. Acompanhem comigo. A PNPIC foi instituída por meio da Portaria 971, de 3 de maio de 2006. Seu principal objetivo é a inclusão de práticas integrativas no SUS, com destaque para acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, termalismo e medicina antroposófica incluída posteriormente. Outra política importante é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esta política, diferentemente da anterior, trabalha apenas com a prática da fitoterapia. Apresenta 17 diretrizes que envolvem todo o processo da cadeia produtiva. Esta é uma política interministerial, ou seja, tem atuação de 10 ministérios, Anvisa e Fiocruz. Por se tratar de uma política interministerial, com a atuação de vários ministérios e outros órgãos públicos, foi necessário a realização do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Este programa foi instituído por meio da Portaria Interministerial número 2960 de 2008, onde aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e criou o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos tem o objetivo de avaliar e monitorar as ações da política. Um ponto importante a se destacar foi a inclusão de uma rubrica orçamentária no Ministério da Saúde no Plano Plurianual de 2002 e 2015. Neste plano, um recurso de aproximadamente 11 milhões de reais é utilizado para desenvolver ações da Política Nacional de Plantas Medicinais. Vamos ver um pouco agora sobre a cadeia produtiva de plantas medicinais. Inicialmente, nós temos o conhecimento tradicional e popular. O Brasil é um país de grande miscigenação, com influência europeia, africana, indígena. Com isso, o conhecimento é disseminado em todo o país. A partir daí, nós temos o cultivo e manejo, a coleta e o beneficiamento das plantas medicinais, principalmente na forma de tinturas e extratos. A partir disso, é possível a fabricação e manipulação de fitoterápicos para que sejam utilizados na atenção à saúde e, posteriormente, a utilização na assistência farmacêutica. Assim, temos toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Para refletir. Uma reflexão importante é sobre as formas de acesso das plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. A PNPIC vai apresentar diferentes níveis de complexidade. Acompanhem. Primeiro é a planta medicinal in natura, ou seja, você vai utilizar a planta medicinal sem realizar nenhuma alteração. Como exemplo, temos a babosa. Depois, a planta medicinal seca, em que são necessários processos de secagem para que retire a umidade da planta e ela possa ser armazenada por mais tempo, normalmente encontrada em forma de sachês. Outro seria o fitoterápico manipulado, em que é necessário o estabelecimento de farmácia de manipulação ou farmácia viva para a manipulação desses medicamentos. E por último, o fitoterápico industrializado, que deve possuir registro na Anvisa e ser fabricado por uma indústria ou laboratório oficial público. Vale destacar que seu município ou estado pode escolher quais dessas formas se adequam à sua necessidade. Temos aqui agora alguns conceitos importantes para nortear um pouco as plantas medicinais e fitoterapia. Fitoterapia é um método de tratamento caracterizado pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas,
ainda que de origem vegetal, sob orientação de um profissional habilitado. Ou seja, jamais trabalharemos com princípios ativos isolados. Planta medicinal, espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Droga vegetal, planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta, estabilização quando aplicável e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. É a chamada planta seca. Fitoterápico, produto obtido da planta medicinal ou de seus derivados, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. Ou seja, é quando é feita alguma alteração com a planta medicinal. Fitoterápico manipulado, preparação magistral e oficinal de fitoterápico em farmácia de manipulação e em farmácia viva. Posteriormente, iremos aprender um pouco mais sobre as farmácias vivas. Fitoterápico industrializado, pode ser considerado o produto tradicional fitoterápico e o medicamento fitoterápico. Assim temos produto tradicional fitoterápico, aquele obtido com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança seja baseada por meio da tradicionalidade de uso e que seja caracterizado pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. E medicamento fitoterápico. São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas vegetais, cuja segurança e eficácia seja baseada em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. Destaca-se aqui os dois últimos conceitos apresentados: produto tradicional fitoterápico e medicamento fitoterápico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou recentemente a categoria produto tradicional fitoterápico. Este difere-se do medicamento fitoterápico na sua forma de registro, ou seja, o produto tradicional fitoterápico é registrado baseado na tradicionalidade de uso. Já o medicamento fitoterápico é registrado por evidências clínicas de segurança e eficácia. Agora, falando um pouco sobre os fitoterápicos no SUS, destacamos: na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, temos 12 medicamentos fitoterápicos industrializados, que são possíveis de serem adquiridos por meio do recurso do componente básico da ciência farmacêutica. Este recurso foi instituído pela Portaria número 1555 de 2013. Um diferencial importante é que nesta portaria, além da aquisição dos medicamentos industrializados, é possível que municípios e estados possam adquirir os insumos vegetais, ou seja, podem adquirir plantas medicinais, drogas vegetais e derivados vegetais para preparações dos fitoterápicos da Rename em farmácias vivas e farmácias de manipulação. Vamos ver agora quais são os fitoterápicos presentes na Rename. Acompanhem: Maitênus helicifolia, conhecido como espinheira santa; Rhamnus portiana, conhecido como cáscara sagrada; Esquinus cerebitifolius, conhecido como aroeira; Menta piperita, conhecida como hortelã; Arpagophytum procumbens, conhecido como garra do diabo; Glycine max, conhecido como soja; Micânia aglomerata, conhecido como guaco; Cinaris colymus, conhecido como alcachofra; Aloe vera, conhecido como babosa; Plantago ovata, conhecido como plantago; Uncaria tomentosa, conhecido como unha de gato; e Salix alba, conhecido como salgueiro. Importante destacar que caso o seu município ou estado queira utilizar algum fitoterápico que não esteja na Rename, é possível. Contudo, é necessário que utilize recurso próprio. Vamos ver agora as estratégias do Ministério da Saúde para implementar a fitoterapia no SUS. O Ministério da Saúde incentiva a estruturação da fitoterapia e sua cadeia produtiva no âmbito do SUS. Por meio desse apoio, busca-se inserir e ampliar a oferta de plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia no SUS, com segurança, eficácia e qualidade, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios caseiros. Desenvolver estratégias de comunicação, formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais e fitoterápicos. E promover o uso sustentável da biodiversidade
e o desenvolvimento da cadeia produtiva. Agora que vocês viram quais são as estratégias do Ministério da Saúde para implementar a fitoterapia no SUS, fica a pergunta: como o Departamento de Ciência Farmacêutica DAF tem apoiado a estruturação da ciência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos nos municípios e estados? Acompanhem comigo. O DAF apoia a estruturação da ciência farmacêutica, de arranjos produtivos locais e de registros fitoterápicos da Rename por meio da rubrica orçamentária 20K5, que eu comentei no início do curso, e o financiamento de medicamentos e insumos por meio do Ação 20AE, que são os fitoterápicos presentes na Rename. Vamos ver agora algumas estratégias, então, do DAF. Primeiro, destaca-se a publicação de alguns editais. Nos anos de 2012, 2013 e 2014, foram publicados editais para apoio a arranjos produtivos locais e estruturação da ciência farmacêutica, específico para apoiar secretarias municipais e estaduais de saúde. No ano de 2014, foi incluído uma outra modalidade, que é o apoio ao desenvolvimento e registro sanitário de medicamentos fitoterápicos da Rename, por meio de laboratórios públicos. Essa ação é importante, por quê? Porque uma das diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é o apoio à produção de fitoterápicos pela indústria nacional. Temos aqui um mapa que ilustra quais foram os projetos de arranjos produtivos locais apoiados nos últimos 3 anos. Ao todo, 28 projetos com recurso próximo de 20 milhões de reais. São projetos que estão nas 5 regiões geográficas do Brasil, alguns municípios e alguns estados, com destaque para Ceará, Alagoas, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Além disso, foram apoiados 36 projetos de assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos, também nas 5 regiões geográficas do Brasil, com recurso próximo de 5 milhões de reais. Aqui é importante destacar a diferença entre um arranjo produtivo local e estruturação da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. Um arranjo produtivo local trabalha com toda a cadeia produtiva de plantas medicinais, do cultivo à produção do fitoterápico, e, obrigatoriamente, com a atuação de parceiros da região. Assim, se o seu município ou estado não tem um projeto de fitoterapia já implantado, recomenda-se iniciar com a estruturação da ciência farmacêutica. A maneira mais fácil é a inclusão de fitoterápicos da Rename na farmácia básica. Vamos ver agora uma outra modalidade de apoio. Incorporação da modalidade de apoio ao desenvolvimento e registro de fitoterápicos da Rename por meio de laboratórios públicos. Este apoio se deu a 2 projetos de secretarias estaduais de saúde, Alagoas e Minas Gerais, para desenvolver fitoterápicos. Assim temos Lifal e Funed, com recurso próximo de 2 milhões de reais. Para refletir. Uma reflexão importante é sobre o projeto Farmácia Viva. Farmácia Viva foi criada no Ceará em 1983 pelo professor Abreu Matos, e o Ministério da Saúde instituiu por meio de portaria. Vejamos. A portaria número 886 de 2010 institui a Farmácia Viva no âmbito do SUS. E, em 2013, a Anvisa, por meio da RDC número 18, dispõe sobre as boas práticas para a preparação de fitoterápicos neste estabelecimento. Aqui é importante destacar a diferença entre uma farmácia viva e uma farmácia de manipulação. Basicamente, se diferem pelo cultivo da planta medicinal. Acompanhem. Na farmácia viva, necessariamente temos o cultivo para a produção do insumo e, posteriormente, do fitoterápico. Já na farmácia de manipulação, os insumos são adquiridos e, assim, é feito o fitoterápico. Resumindo, na farmácia viva você trabalha com o cultivo de plantas medicinais e na farmácia de manipulação não existe cultivo. O projeto de fitoterapia do Distrito Federal, atualmente denominado Núcleo de Farmácia Viva, nasceu no ano de 1989. Portanto, nós completamos 25 anos de existência no âmbito do Sistema Público de Saúde do Distrito Federal. O grande avanço que nós pudemos verificar durante esse tempo foi a possibilidade de proporcionar acesso da população usuária do Sistema Público de Saúde do DF e também dos profissionais da saúde a fitoterápicos como complementação terapêutica
ao tratamento na atenção básica. Um grande avanço também relacionado à possibilidade de oportunizar ao usuário e ao profissional da saúde acesso e interesse cada vez maior em utilizar o fitoterápico no tratamento, na intervenção aos pacientes que são atendidos nas unidades básicas de saúde. A farmácia viva, reconhecida pelo Ministério da Saúde, é um modelo de farmácia que tem que desenvolver todo o segmento da cadeia produtiva, ou seja, desde o cultivo da planta medicinal escolhida, a partir de critérios de eficácia e segurança, ao desenvolvimento do fitoterápico com qualidade e atendimento ao usuário. A diferença entre a farmácia viva e farmácia de manipulação nesse âmbito é a possibilidade que a farmácia viva tem de produzir a sua própria matéria-prima. Atualmente nós trabalhamos com 8 fitoterápicos, todos produzidos localmente pela farmácia viva e oriundos de plantas medicinais que são cultivadas aqui mesmo no horto da farmácia viva. Todas as formulações que nós utilizamos são oficializadas pelo formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e atualmente nós estamos em fase de desenvolvimento de mais 3 formulações para o atendimento da farmácia viva no âmbito das unidades assistidas. Nós, como somos um núcleo da assistência farmacêutica, temos muito interesse em prover informações técnicas ao farmacêutico para que ele também, lá na sua unidade, possa estar amparado tecnicamente e ofertar a possibilidade de acesso aos fitoterápicos aos usuários que são atendidos nessa unidade. Além de que também a parte educativa que envolve o acesso a mídias eletrônicas como acesso à informação a respeito do que nós também produzimos aqui. Para algumas doenças, o fitoterápico na rede básica passa a ser, em algumas situações, a única possibilidade de intervenção. E por isso os pacientes, movidos por essa questão e movidos pela possibilidade de se tratarem dentro de um contexto que se aproxima à sua realidade socioeconômico-cultural, têm contribuído bastante para o fortalecimento dessa prática no âmbito do Sistema Público de Saúde do DF. Nós estamos em fase de implementação das metas, que são, entre elas, um curso de capacitação voltado aos farmacêuticos, que atuam na atenção básica, e também o acesso a 2 plantas que são agora, fazem parte, já estão fazendo parte do nosso processo, que seria o capim-santo e o chá medicinal de guaco. 2 novas possibilidades de acesso a partir do investimento que nós vamos realizar aqui dentro do núcleo, em virtude desse incremento de financiamento do Ministério da Saúde. Eu acho que quem inicia um projeto tem que se cercar de todos os acessos possíveis a financiamento para a estruturação da sua equipe, dos seus procedimentos operacionais, do seu trabalho em si. Brasília é um trabalho que ao longo desses 25 anos tem se utilizado de recursos do próprio GDF, da própria Secretaria de Saúde, e eu vejo essa portaria também como uma possibilidade, nós não utilizamos na sua integridade, mas uma possibilidade também de prover recursos para financiamento e complementação das atividades desenvolvidas pelo projeto. Atualmente, o grande norteador é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, publicado pela Anvisa. Hoje, as formulações contidas neles são reconhecidas pela Anvisa a partir de um trabalho feito de um comitê técnico temático da própria Anvisa. Hoje, todas as formulações que nós trabalhamos provêm de plantas cultivadas aqui e inclusas no formulário. Portanto, é um marco regulatório importantíssimo para que novos projetos possam escolher as suas espécies medicinais, escolher as suas formulações utilizadas dentro do modelo farmácia viva implantado localmente. Um grande ponto positivo do trabalho é a possibilidade de se relacionar a um projeto que nós acreditamos que tem um futuro bastante significativo. A Farmácia Viva nasceu em 1983, pelas mãos do professor Matos, sensibilizou várias pessoas que continuam desenvolvendo seus projetos, e o que importa é manter esse diálogo com o prescritor, manter o diálogo com a pessoa, o usuário do SUS, e possibilitar que ele possa cuidar da sua saúde
a partir de um recurso oriundo da própria biodiversidade do país e oriundo da possibilidade também dele se envolver mais dentro do seu contexto de saúde, no seu sentido integral, no seu sentido amplo. Voltamos para a aula. Entenderam como funciona a farmácia viva? Vejam agora outras estratégias do DAF para disseminar informação sobre fitoterapia. Acompanhem. Destaca-se um curso à distância para médicos do SUS, realizado em 2012. Este curso teve a intenção de capacitar médicos do SUS a prescreverem os fitoterápicos da Rename. Outra estratégia é sobre elaboração de monografias de espécies da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS. Vejam comigo. O objetivo dessas monografias é fortalecer a ciência farmacêutica e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos e subsidiar a incorporação de fitoterápicos na Rename. Assim, o objetivo dessas monografias é fortalecer a ciência farmacêutica e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos e subsidiar a incorporação de fitoterápicos na Rename. O DAF, desde 2009, tem apoiado a elaboração de monografias. Ao todo, 57 monografias estão em elaboração e ou finalizadas, com recurso próximo de R$ 2 milhões. Pessoal, para mais informações, acesse nosso site www.saude.gov.br/fitoterápicos. No site, vocês encontrarão publicações e legislações, orientação a gestores e as últimas informações sobre o programa. Acesse também a fanpage do programa, a maneira de você ficar antenado com as últimas notícias sobre o programa. Queridos alunos, acesse a plataforma do curso e visite fóruns, tirar dúvidas, jogos e simuladores, bem como material didático, para ajudar vocês a fortalecer a ciência farmacêutica na sua localidade. Até breve, obrigado.